Fala, meu povo! Espero que estejam muito bem. Sejam novamente muito bem-vindos aqui. Vamos ao nosso famoso direto ao ponto, tá? Vamos ver aqui alguns crimes importantes, crimes contra o patrimônio, tá? Bem recorrente na prova de vocês, principalmente em provas de polícia, não só de polícia, né? Mas quando o assunto é parte especial do Código Penal, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, é um prato cheio para a banca. Beleza? Então, sem mais delongas, bora começar o nosso direto ao ponto no direito penal. Galera, volta para mim. Antes de iniciarmos, é o seguinte: toda aula eu falo, eu não vou me aprofundar em determinados temas. Por quê? Eu preciso que você domine o básico para poder acertar questões de prova. Vamos aprofundar em determinados pontos nos nossos simulados, nas nossas aulas de simulados. Nós teremos simulados progressivos em grau de dificuldade. E aí, a gente vai pegar, por exemplo, o crime de furto, e vamos falar sobre um pouco mais algumas especificidades, tá? Mas, por enquanto, 95% da galera do nosso grupo Telegram está correndo atrás do prejuízo agora, tá? Então, para quem já está avançado, vai servir de uma ótima revisão. Questões, vamos comentar cada uma. E para quem está começando por agora e está meio perdido, precisa dominar o básico. Qual é o básico? Diferenciar furto de roubo, roubo de extorsão, diferenciar corrupção passiva de corrupção ativa, de concussão, ok? Então, vamos, conversa de boteco, vamos matar o básico. E vem comigo já no nosso primeiro crime. Crime de furto. Novamente, peço atenção às palavras-chave, tá? A palavra-chave do furto é subtrair, ok? Temos aqui também uma outra palavrinha que é coisa ali, é móvel, tá? Móvel. Mas vamos focar no verbo. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ou seja, você vai subtrair para você mesmo ou para outra pessoa uma coisa que não é sua, e essa coisa que não é sua é uma coisa móvel, ok? Então aqui está um grande cerne para você identificar uma questão de furto. Primeiro passo que você precisa saber, tomar e tudo mais é o verbo subtrair, ok? Subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia, ok? Temos aqui um caso, que é o chamado caso de aumento de pena, ou seja, a sua pena, caso você cometa o crime de furto, será aumentada em 1/3 se este crime de furto for cometido durante o repouso noturno. Por quê? Porque tem menos gente na rua, é menos vigiado, ok? Então, se for durante o repouso noturno, cuidado com a literalidade, repouso noturno, a pena do furto vai ser aumentada em 1. E uma coisa um pouco mais recente, inclusive, é que essa coisa alheia móvel que é subtraída é comete-se o crime de furto, tá? E tem aqui uma equiparação a essa coisa móvel, tá? É um caso aqui um pouco até diferente. Você fala assim: "Nossa, que coisa esquisita". Pois é, e essa coisa esquisita pode vir na sua prova, que é o chamado furto de energia elétrica. Então, equipare-se essa coisa móvel do crime de furto à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, tá? Mas aí as provas vão trazer lá que não é possível subtração ou furto de energia elétrica. Certo ou errado? Errado. Equipara-se a coisa móvel, esta coisa móvel, do caput do artigo, à energia elétrica. Ok? Então aqui também já é um adendo aqui para vocês guardarem na cabecinha. Beleza? Agora vamos falar aqui das formas de furto qualificado. Vem para mim. O que é um crime qualificado? São novas circunstâncias, novas coisinhas que vão trazer um agravo, tá? O crime se torna mais grave, tá? Conversa de boteco. Qualificadoras de um crime, tá? Vamos ver aqui as qualificadoras, o furto qualificado. Quando o furto
é cometido com destruição ou rompimento de algum obstáculo, tá? Ou quando é cometido com abuso de confiança, ou mediante fraude, ou escalada, ou destreza. Essas palavras-chave vêm na sua prova. Tudo que está de vermelho, tá? Furto qualificado quando há o emprego de chave falsa. Furto qualificado mediante o concurso de 2 ou mais pessoas envolvidas. Ou um furto qualificado se houver o emprego de explosivo ou um artefato análogo que cause perigo comum. Atentem-se às palavrinhas de vermelho. Essas palavrinhas vêm na questão de prova. Exemplo: João querendo furtar a televisão de Pedro. Ou melhor, a questão não vai falar furtar, né? João querendo subtrair a televisão de Pedro, né? Agora volta lá na tela. Por meio de destruição ou rompimento para poder obter a televisão. Ou por meio de chave falsa. Ou João e mais um amigo em concurso de 2 ou mais pessoas. Ou João por meio de um artefato explosivo para poder subtrair a televisão de Pedro. Ou por meio de fraude, ou por meio de escalada para subtrair a televisão de Pedro. Então, dentro da historinha que a banca vai te contar, você vai fazer aquilo que eu ensinei para vocês. Então, sublinhar as palavras-chave, tá? E os verbos, que é subtração, que é outra coisa, tá? Sublinhe os verbos para você identificar o crime e caso venha na opção alguma qualificadora, você precisa identificar uma dessas palavras, ok? Agora, vamos falar um pouquinho, tá, sobre o roubo. O roubo também tem o verbo subtrair. Então, vem para mim. Se você vir na sua prova a palavra, o verbo subtrair, você precisa estar atento a como que foi essa subtração, tá? Estou falando do caput, da cabeça do artigo, do furto e do caput do roubo. Vamos voltar lá na tela. Olha o furto simples, né? Subtrair para si ou para outra em coisa móvel alheia. Ponto. Isso é furto. Mas percebam que tem o subtrair. Olha o roubo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. Aí você fala, João, mas aqui é igual furto. Vamos adiante? Mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, volta para mim. No furto, eu tenho subtrair coisa móvel alheia, ponto. Eu não tenho violência e não tenho grave ameaça. No roubo é subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça. Então, roubo tem violência ou grave ameaça. Uma coisa sou eu, no seu bolsinho, pegar o seu iPhone. Outra coisa é eu botar uma pistola e falar, perdeu o Playboy. Tem violência ou tem grave ameaça? Então, cuidado com esses detalhes na questão, tá? Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Isso aqui a gente deixa para analisar lá nos nossos simulados, tá? Por enquanto, eu quero que vocês saibam identificar crimes, tá? Vocês vão brincar de ser da área jurídica. Que crime foi esse? Você vai identificar. E se houver uma qualificadora, como lá no furto, você precisa identificar, ok? Então, cuidado. Vou voltar. Furto qualificado, destruição, rompimento, abuso de confiança, fraude, escalada, destreza, chave falsa, concurso de 2 ou mais pessoas ou emprego de explosivo. São as qualificadoras do furto, pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Não vá me confundir furto com roubo. Essas são as qualificadoras do furto. Tá bom? Agora vamos ver aqui alguns detalhezinhos do roubo, tá? Roubo qualificado. Aqui nós temos o furto qualificado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Roubo qualificado pelo resultado. Aqui, olha para mim, você vai analisar a questão. Foi um roubo simples? Subtração de coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça. Legal. Mas teve alguma qualificadora pelo resultado desse crime de roubo? Esse crime de roubo teve um resultado além do esperado? Vem comigo?
Roubo qualificado pelo resultado. Eu tenho roubo qualificado. Se, olha aqui, mediante grave ameaça ou violência, tá? O roubo tem grave ameaça ou violência. Se dessa violência do roubo resultar lesão corporal grave ou morte, eu tenho um roubo qualificado pelo resultado, tá? E esse roubo seguido de morte é o chamado latrocínio, tá? Latrocínio é o roubo qualificado pelo resultado morte. O latrocínio, nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Nós vamos estudar, lembra mim? Os crimes contra a pessoa. E lá tem os crimes contra a vida. O latrocínio não é crime contra a vida. Por mais que a pessoa morra, é um crime contra o patrimônio, tá? Vem comigo novamente. Deixei uma informação para você aqui, tá? Então, já vimos aqui o roubo qualificado pelo resultado. Se da violência resultar em lesão corporal grave ou morte, chamado latrocínio. Okay? E o latrocínio é o roubo com resultado morte e é um crime contra o patrimônio e não contra a vida. Por quê? Porque a intenção do roubo, vamos falar de dolo, a gente vai falar mais para frente num tópico isolado. A intenção da pessoa que está cometendo um roubo é levar o seu patrimônio, tá? A morte aconteceu, mas não era premeditada. E se fosse premeditado, seria outra coisa, tá? Eu estou falando do roubo seguido de morte. Aqui você tem a intenção de roubar, mas a violência resultou em morte. Ok? Isso é o chamado latrocínio. Agora, uma súmula importante do STF diz que há crime de latrocínio. Tá? Existe o crime de latrocínio quando o homicídio se consuma. Tá? Vamos falar aqui em termos mais tranquilos. O crime de latrocínio, que é o roubo qualificado pelo resultado morte, o latrocínio se consuma quando a morte se consuma, tá? Mesmo que o agente não subtraia os bens da vítima. Ué, João, volta para mim. Você falou que o roubo é a intenção de subtrair uma coisa móvel alheia. Tá, quero roubar, eu quero o seu iPhone. Falei, parado, perdeu o Playboy. Tá? Só que aconteceu de eu te matar. Latrocínio. Se eu levar o seu iPhone, continua sendo latrocínio. Se eu não levar o seu iPhone, falar, caraca, fugir e não pegar seu iPhone, continua sendo latrocínio. Então, se a coisa for subtraída, for levada ou não importa. Se o resultado for morte, é latrocínio. Tá bom? É latrocínio. Agora vamos ver a extorsão, que é muito comum as bancas trazerem para confundir você com o roubo. Olha para mim. As bancas tentam te confundir o furto com roubo, furto qualificado com roubo e tentar te confundir o roubo com a extorsão. Tá? Vamos lá ver o que é extorsão. Extorsão tem como núcleo aqui o verbo constranger. Constranger não é, ai meu Deus, que vergonha. Não. Constranger no direito é a coisa da coação, aquela coisa da imposição, tá? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, cuidado, tá? Violência e grave ameaça tem no roubo e tem na extorsão. Mas o roubo é subtrair. A extorsão é constranger. Tem aquela imposição, tem uma coação, tá? Já vou dar um exemplo, calma. E com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Cuidado com as palavras-chave. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, constranger alguém a fazer alguma coisa, a tolerar que se faça alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa mediante violência ou grave ameaça.
Qual é a diferença entre a extorsão e o roubo? Olha aqui, é importante você lembrar que na extorsão é necessária uma colaboração da vítima para que o agente tenha acesso a essa vantagem econômica indevida. Como assim? No roubo, aponto meu revólver, minha pistola, tá, um pente lá, tem sei lá quantas balas aqui, tá, bem bonitinho. Aí eu falo: "Perdeu o Playboy, você me passa o seu iPhone", tá. Tem uma colaboração da vítima? "Ah, João, eu te passei o iPhone. Eu poderia te matar e pegar o iPhone. Poderia te dar uma coronhada e pegar o iPhone. Poderia te render, te botar de costas e pegar o seu iPhone". A colaboração da vítima não é essencial no crime de roubo. Eu tenho diversas outras maneiras de pegar o seu iPhone sem essa coisa da colaboração da vítima. Exemplo, novamente, posso te matar, coronhada, posso te botar ajoelhado com a arma na cabeça e pegar, tá. Na extorsão, eu vou constranger você, vou coagir você, e você vai ter uma colaboração, você vai ser um ativo, e você vai fazer com que essa vantagem econômica indevida venha até mim, tá. Mas eu preciso da sua colaboração, porque senão eu não vou ter acesso a essa coisa, a essa vantagem econômica indevida, tá. Vou dar um exemplo já já. Ok? Então a extorsão precisa dessa colaboração da vítima. Eu preciso que você faça alguma coisa para eu ter acesso à vantagem indevida. No roubo, não. No roubo eu tenho diversas formas de, por exemplo, pegar o seu iPhone, tá? Vamos aos exemplos. Os casinhos hipotéticos que a banca gosta de oferecer para você. João, coitado de João e Pedro, né? Sempre eu aqui no meio da jogada. João, por meio de violência, por meio de violência ou grave ameaça, exige que Pedro faça um Pix para ele no valor de 10.000, vantagem econômica indevida. Caso Pedro não faça a transferência, João publicará fotos de Pedro com a amante. Assim, Pedro realiza a transferência, pois não quer comprometer seu casamento. Perceba o seguinte: eu sou João e estou cometendo o crime de extorsão. Estou constrangendo você, exigindo de você, coagindo você, tá? A fazer um Pix para mim no valor de 10.000 reais por meio de violência ou grave ameaça. Nesse sentido aqui, se você não fizer o Pix para mim, eu vou publicar fotos suas com a sua amante. Tem alguma forma de eu conseguir esses 10.000 reais se Pedro não agir? Se Pedro não fizer o Pix para mim? Não tem como, tá? Eu preciso da colaboração da vítima, que é Pedro, senão eu não consigo ter acesso. Diferentemente, se eu falar assim: "Perdeu, Pedro, me dá essa mala de 10.000 reais aí que você está carregando". Aí sim eu posso matar Pedro, eu posso dar uma porrada no Pedro, eu posso dar uma coronhada no Pedro, posso render Pedro e subtrair a mala de 10.000 reais. Agora, fazer um Pix para a minha conta, eu preciso da colaboração da vítima, tá bom? Aí eu tenho o caso de extorsão, beleza? Vamos para o roubo. João, por meio também de violência ou grave ameaça, exige que Pedro entregue sua mochila, a qual contém o notebook. Eu preciso aqui de uma colaboração da vítima? Não. Eu posso matar Pedro, eu posso dar uma coronhada em Pedro, tá? E simplesmente pegar a mochila dele. Aqui não é necessária a ação da vítima para que eu tenha acesso àquilo que eu quero, tá? Agora o furto. João, ao perceber que a mochila de Pedro está aberta, subtrai seu notebook. Ponto. Não tem violência, não tem grave ameaça, eu simplesmente fui lá e surrupiei o notebook de Pedro. Bom, então eu preciso que você entenda a diferença entre extorsão, roubo e furto, ok? Depois a gente fala de um roubo impróprio, depois a gente fala de uma extorsão mediante sequestro. Por enquanto, eu quero que você saiba o básico, e o básico cai em prova. É o famoso arroz com feijão, é o famoso
o básico que funciona. Tranquilo? Vamos agora fazer umas questões bastante importantes para que você consiga fixar o conteúdo. Bora fazer questão então. Partiu. Questão número 1, da IBAD aí, ó, nossa querida banca. Se o agente X emprega violência contra uma pessoa que andava pela rua com o fim de subtrair para si o celular dela, responde pelo crime de... Ora, eu quero subtrair uma coisa móvel alheia para si ou para outrem, com emprego de grave ameaça ou violência. Eu tenho o crime de roubo. Ok? Vamos voltar na literalidade para a gente lembrar? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Isso aqui eu disse, nós vamos trabalhar depois. Vamos ficar no básico, o beabá, tá? E olha que o beabá está em prova, tá? Não se esqueça que vocês vão fazer uma prova de nível médio que cobra direito, tá? Então, é razoável presumir que você precisa saber bem o básico. Claro que para você saber o avançado, você também precisa dominar o básico. Mas o básico cai em prova, gente, tá? Não adianta você querer ficar preocupado com as 350.000 teorias do direito penal se você não sabe diferenciar furto, roubo, extorsão, corrupção ativa, passiva, concussão, tá? Você precisa lembrar, você precisa saber o básico. A gente vai aprofundando com o decorrer das aulas, ok? Questão número 2. Questão número 2. A conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem e vantagem econômica. Constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Descreve o crime de extorsão. Olha as palavras-chave da literalidade do artigo. Beleza? Questão número 3. O crime de furto tem a pena aumentada de 1/3, aumento de pena, nos expressos termos do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, se o crime é praticado o quê? Durante o repouso noturno. Repouso noturno é aumento de pena, tá? Concurso de 2 pessoas ou mais, qualificadora. Emprego de chave falsa, qualificadora. Destruição ou rompimento de obstáculo, qualificadora. Abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza, qualificadora. Tá bom? Então, não confunda aumento de pena com qualificadora. E perceba que isso cai em prova, tá? Eu trouxe aqui umas questõezinhas da VUNESP também, para a gente poder variar, fugir um pouquinho só do caput, tá? Aqui cobrou o parágrafo 1º. João, preciso saber dispositivo? Preciso saber parágrafo 1º, inciso tal, tal? Não. Mas você precisa diferenciar também um aumento de pena de uma qualificadora. Tá? Partiu? Questão número 4. Considere o seguinte caso hipotético. As bancas adoram caso hipotético. A. Funcionário público, olha, fica de olho, arromba a janela, vou mudar de cor, arromba a janela de uma repartição e faz o quê? Subtrai uma impressora. Nos termos do Código Penal e apenas com base nas informações denunciado, é correto afirmar que A cometeu o crime de... Aí você já teve aula crimes contra a administração pública. Olha para mim.
Você já assistiu às nossas aulas de crimes contra a administração pública e você vê lá, funcionário público, o que que você faz? Aí você vem aqui e marca peculato. Você marca peculato porque, o cara subtraiu e o cara era funcionário público. Pois é, mas lembra que o crime de peculato diz que você precisa apropriar-se ou desviar em razão do cargo? E o parágrafo 1º vai dizer que o funcionário público, não tendo a posse, vai subtrair, valendo-se da facilidade, da qualidade de funcionário público? Então, esse funcionário público aqui na questão só está aqui para te enganar. Não importa se o A é funcionário público, ele não subtraiu em razão do cargo. Quando se fala em peculato, você precisa ficar ligado que é em razão do cargo ou valendo-se da facilidade do cargo de funcionário público, tá? Mas o peculato é em razão do cargo. O cargo vai dar para ele alguma facilidade. Aqui ele simplesmente é um funcionário público que falou: "Vou furtar uma impressora". Ele arrombou a janela e pegou. Tem alguma coisa aqui dizendo que é em razão do cargo? Não, então não é peculato. Cuidado. Olha como é importante você identificar o crime por meio das palavras-chave, tá? Muito importante. Então, independentemente de A ser funcionário público, ele não utilizou o cargo para cometer o crime, tá? Ele arrombou a janela, concorda? Arrombou a janela para subtrair. Eu tenho um furto qualificado por arrombamento. Vamos voltar lá? Olha as qualificadoras do furto. Furto qualificado: destruição ou rompimento, abuso de confiança, fraude, escalada, presa, chave falsa, concurso de 2 ou mais pessoas ou emprego de explosivo. O que que a questão me deu aqui? E, ó, A arromba a janela de uma repartição e subtrai a impressora. Arrombamento, arrombamento. Vamos lembrar disso. Arrombamento. Destruição ou rompimento de obstáculo. Será que isso é considerado arrombamento? Pode ser, não pode? Romper o obstáculo, alguma coisa que está à sua frente, arrombar, destruir, tá vendo? Pode utilizar também palavras sinônimas, tá? Então, você precisa pegar a palavra-chave e falar: essa palavra aqui é um sinônimo. Então, aqui eu tenho furto qualificado por arrombamento. Ok? Vamos avançar. Questão número 5. Artemis, maior de idade, estava passando em frente a uma loja de produtos eletrônicos e, com o uso de uma chave falsa, logrou êxito em adentrar ao estabelecimento para fazer o quê? Subtrair várias mercadorias de elevado valor. Segundo o Código Penal, o crime cometido por Artemis se enquadra como: ora, ele quer subtrair coisa móvel alheia, sem violência, sem grave ameaça, por meio, né, com uma ferramenta, com uma chave falsa. Então eu tenho um furto qualificado por emprego de chave. Ok? Com essas questões, vai ficando cada vez mais natural de identificar. Ok? É roubo? Não, porque não teve grave ameaça. É roubo? Não teve grave ameaça. É furto simples? Não. É um furto qualificado. Ele usou ou uma ferramenta, ele usou a chave falsa, tá? Não é ferramenta, é chave falsa. Furto simples com aumento de pena, chave falsa é qualificador. Aumento de pena é repouso noturno. Ok? Questão número 5, não, questão número 6.
Considere o seguinte caso hipotético. A, mediante violência, constranger, mediante violência, a deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter para si uma indevida vantagem, qualquer vantagem, não vantagem econômica. O que nós temos aqui? O crime de extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para obter uma vantagem indevida econômica. Ok? Estão pegando as palavrinhas-chave dos crimes? Depois a gente aprofunda. Questão número 7. Questão 7. Considere o seguinte caso hipotético. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica a fazer alguma coisa, tolerar que se faça alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. O que nós temos aqui de novo? Extorsão. Então, vocês já estão começando a falar, agora está ficando fácil identificar crimes. Questão número 8. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que a conduta de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça à pessoa, tipifica uma das modalidades do crime de roubo. Ok? Tranquilo? Questão número 9. Subtrair coisa móvel alheia, velho conhecido, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, que é aquela segunda parte que nós vamos ver depois, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência da vítima. O que é isso aqui, gente? De novo, roubo. Tá? Vai ficar chato, vocês vão chegar na prova falando, vocês vão começar a ler o enunciado e já vão saber a resposta. Nem precisa ver as opções. Tá? Mas é claro que você vai ver opção por opção com calma, porque pode ser uma pegadinha. Tá? Questão número 10. Hércules aborda Medusa e sua irmã Medeia em rua escura e, mediante grave ameaça, exige que Medusa faça saques em caixa eletrônico e lhe entregue o dinheiro retirado, ameaçando matar a sua irmã, caso não obedeça, retendo Medeia até que o crime seja consumado. Medusa faz o saque e entrega o numerário para Hércules. Em seguida, Hércules libera Medusa e sua irmã. Vamos analisar. Tem o Hércules coagindo, constrangendo, exigindo que Medusa faça saques em caixa eletrônico e lhe entregue uma indevida vantagem econômica sob grave ameaça. Que ameaça? Ameaçando matar a sua irmã. Eu preciso de uma colaboração ativa da vítima. Eu preciso que Hércules, na verdade, que Medusa faça os saques no caixa eletrônico. Hércules consegue ter acesso a esse dinheiro? Não consegue. Então ele precisa de uma colaboração da vítima. Isso é roubo ou isso é extorsão? Isso é extorsão. Porque eu preciso que a vítima faça alguma coisa. Se eu apontar a arma, passo o dinheiro que você acabou de sacar, eu preciso da colaboração da vítima? Não, eu posso matar a vítima, posso dar porrada na vítima, posso dar uma coronhada na vítima. Agora, eu quero que você vá ao caixa eletrônico e saque para mim 10 mil reais. Vou lá com você. Eu tenho acesso a esse dinheiro sozinho? Eu preciso que a vítima tenha uma colaboração. Bom, então isso é a extorsão. Tá bacana? Deu para diferenciar bem
crimes trabalhados, furto, roubo e extorsão. Isso é importantíssimo para a sua prova. Bem, então ficamos por aqui. Faça uma revisão e futuramente nos nossos simulados progressivos vamos trabalhar novos aspectos mais aprofundados. Beleza? Tamo junto, até a próxima.